Encontros com o Futuro. Hoje com Guilherme Ditzi, assessor econômico da FEComércio. Obrigado pela presença. E aqui comigo na bancada, Matthew Schurtz, diretor da National Geographic, e Patrícia Andrade, professora de economia. Guilherme, qual que é a missão e o objetivo da FEComércio? Primeiro, quero agradecer o convite da ESPM, um estúdio maravilhoso que vocês têm aqui. Muito bacana esse investimento em tecnologia, em pessoas, em técnicos aqui para a produção de um conteúdo importante para quem está nos assistindo. Agradeço você, Pedro, Patrícia e Matthew, por esse convite. O nosso objetivo é representar as empresas e sindicatos, né? Nós temos um slogan que é o seguinte: a FEComércio representa muito para você. Qualquer luta individual ela é muito mais árdua, muito mais difícil para você chegar no seu objetivo. Claro. Por isso a história do sindicalismo, né, no Brasil e o patronal que a FEComércio faz parte. Por quê? Porque ela representa os sindicatos. Para quem não entende, nós temos as empresas que são filiadas aos sindicatos, os sindicatos que têm a sua organização na Federação do Comércio, no caso, Comércio, Serviço e Turismo, e nós, das federações estaduais, nós temos a organização federal, que podemos dizer assim, que é da Confederação Nacional do Comércio. Então, tem cada escala de casa representativa. Qual que é o nosso objetivo? Exatamente a defesa do empresário do setor de comércio, serviço e turismo. Em São Paulo. Aqui no estado de São Paulo. Dada a magnitude do estado de São Paulo, da importância da nossa economia, Claro. eu diria que nós temos um acesso um pouco além do estado de São Paulo. Nós atingimos aí todo o Brasil com nossas demandas que nós temos dos empresários, porque imagina um empresário daqui de São Paulo, ele tem uma conexão com todo o Brasil. Então, se há uma demanda daqui, não fica restrito somente no estado de São Paulo. Ele precisa também fazer essas correções a nível nacional. Então, por isso, a gente faz essa atuação, evidentemente, sem extrapolar as nossas funções aqui e muito atrelado com a Confederação Nacional do Comércio, né, que é a nossa casa-mãe. Nós temos uma parceria aí, importante nas atuações que nós temos de advocacy, na área econômica, na área jurídica, que a gente tenta trazer sempre o melhor para o empresário e para os sindicatos. Para qualquer porte de empresa, tem algum corte? Não, todo porte de empresa. Eu acho que a gente está trabalhando no segmento de comércio, serviço e turismo, das grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas. Qual que é o grande problema, Pedro? As grandes empresas, ela tem uma estrutura muito já consolidada. Ela tem recursos para ter escritório de advocacia, tem uma equipe econômica, tem a parte administrativa, financeira, tributária, né, que é o grande ponto agora do momento com a reforma tributária. As pequenas e médias, elas não têm esse acesso. Está aí a importância também da Federação do Comércio, que conta com equipe de especialistas na área econômica, na área jurídica tributária, para poder fornecer o máximo de informações possíveis para que essas empresas e empresários consigam ter um bom desempenho nos seus negócios, consigam resolver os problemas. Vamos pegar o problema agora da reforma tributária. Então, nós, lá da FEComércio, fazemos um resumo, uma leitura dessa reforma tributária, de que forma ela vai atingir o dia a dia das empresas, porque os grandes escritórios, novamente, têm a sua estrutura, já consegue fazer uma leitura muito mais rápida. O pequeno fica completamente perdido. Então, esse norte que a FEComércio dá, que é importante para o micro e pequeno empresário que acabam sendo desassistidos sempre, não somente na questão tributária, mas em várias lutas que tem, até mesmo na questão básica, né, Patrícia, de saber o que é fluxo de caixa, o que é o estoque, que maquininha que eu vou adquirir, o que é taxa de juros. É o básico do básico mesmo das finanças, para eles começarem a se organizar. O básico do básico. Vocês têm algum tipo de parceria com o Sebrae ou com alguma outra instituição que dê esse suporte para a pequena empresa? O Sebrae faz parte do sistema. Ele faz parte do sistema. Nós temos uma relação estreita com o Sebrae, com, enfim, todo o envolvimento, não somente do corpo diretor do Sebrae, mas também das áreas técnicas. Me ajuda, evidentemente, não é uma ligação diária, mas sempre que há necessidade, nós temos um acesso importante com o Sebrae nessa divulgação de cursos, na divulgação de estudos, informações importantes para os empresários, né? E a gente sabe que
cada vez mais o empreendedorismo vem crescendo na economia, sobretudo no pós-pandemia. As pessoas sentiram a vontade em ficar em casa, não querer ter aquela responsabilidade de responder ao chefe, que é chato, né? Naquele momento... No meu caso, não é. No seu caso, não é. Mas alguém certamente deve ter reclamado alguma hora, em alguma situação. Então as pessoas, e isso é muito importante, porque cria esse espírito, né, que a gente precisa. E não ficar somente, olha, eu quero ganhar o meu saláriozinho ali naquela empresa, aquela rotina que acaba sendo exaustiva. E como o custo também de vida aumentou, todo mundo começou a colocar na balança o que vale a pena. Gastar 2, 3 horas no transporte público, ficar ali além do trânsito, não conseguir fazer uma atividade para a família, uma atividade física, chegar no trabalho, ter uma demanda exaustiva, né? E chegar no final de semana você não consegue fazer absolutamente nada, porque você cansou ao longo da semana. Então, esse estresse, né, que já vem vindo antes da pandemia, e a pandemia proporcionou esse ambiente de que é possível fazer coisas remotas e que é possível empreender online, montar o seu negócio. Por mais que você não consiga aquele rendimento que você tinha anteriormente, mas te dá a oportunidade de você gastar mais tempo com a família, você está mais próximo do seu ambiente ali da sua casa, é muito mais fácil você ir ao supermercado, né, que você não conseguiria fazer. Enfim, isso torna um ambiente mais propício para o negócio. Isso é muito importante. No entanto, a falta de informação, Patrícia, que é crucial. Por isso, nós estamos aí sempre com informações para os empresários poderem dar o primeiro passo. Claro. Né? Como que eu acesso a essa informação? Essas informações, assim, evidentemente tem o Sebrae, que é o mais conhecido, né, na questão do empreendedorismo, mas as empresas têm acesso aos indicadores da Federação do Comércio, aos estudos, aos posicionamentos. Por exemplo, até pouco tempo nós fazíamos um levantamento das principais maquininhas de cartão de crédito no país. Né? Taxa de juros no crédito, taxa de juros no débito, qual o valor mensal, se é pagamento, se é aluguel, quais modalidades ali de tecnologia, se é Pix, NFC, que é aproximação. Então você tinha ali uma série de informações que, pô, eu tenho o meu negócio, qual maquininha que eu vou comprar? Isso estava disponível online no disponível site? Online no site da Federação, sempre tem esse estudo lá. Tem estudos, por exemplo, de indicadores de... E só de curioso, qual que eu devia comprar? Mas como... Depende. Matthew, um bom economista, eu vou responder depende. Depende, porque, por exemplo, vamos pegar um autônomo que ele circula pela cidade. Aquela maquininha maior, talvez não faça tanto sentido. Né? De repente, a maquininha, uma mini BIM, que é uma pequenininha, que ele pode levar no bolso, conectar no celular, é o que faz sentido. Hoje tem o modelo TAP, que é você no próprio celular, você consegue fazer a transação, gerar o QR Code, gerar um link e poder fazer a transação. Agora, você imagina um restaurante self-service, na hora do almoço, que você tem uma rotatividade, são 300, 400 pessoas ali girando e você precisa daquela velocidade. Robusta, né? Então, você precisa ter conexão também. Né, ali direta na internet, não somente o chip. Então, assim, vai depender muito do negócio, do faturamento da empresa. Às vezes, um faturamento maior, você tem uma condição de barganha com a operadora do cartão. Então, assim, são muitas variáveis que a gente colocava no nosso relatório, que é importante a observação. O que é importante para o empresário? Ele fazer esse mapeamento. Qual que é o meu perfil? O meu perfil é de consumidores que levam mais o crédito, mais o débito, é um parcelado, eu me desloco, eu tenho uma rotatividade muito grande, porque assim eu consigo definir melhor a minha maquininha. Porque não adianta uma taxa menor no débito, sendo que meus consumidores... E você tem toda essa informação disponível para os empresários. Essa é uma informação, indicadores econômicos, por exemplo, que nós produzimos. Índice de confiança do consumidor. Endividamento e inadimplência das famílias. Isso é importante para o empresário daqui de São Paulo. Por quê? Se o consumidor está endividado, e isso é importante dizer, o endividamento alto não necessariamente é ruim, porque a economia gira com crédito. Eu preciso de crédito para comprar uma geladeira, um fogão, um carro, vou financiar minha casa. O crédito é importante. O problema é quando esse crédito não é pago.
que aí vira inadimplência. Então, quando você nota ali o aumento da inadimplência, é um cenário que tem um cenário febril, vamos dizer assim. Então, pode ser que minhas vendas tenham algum tipo de limitação, porque esse consumidor está frágil. Ele precisa, além de um consumo básico, ele precisa pagar essa dívida em atraso. Então, se eu tiver, por exemplo, um perfil de produto não essencial, talvez seja afetado. Como foi recentemente, nós tivemos uma inflação muito forte, né, até o meados do ano passado, de uma inflação muito alta por conta da guerra da Ucrânia, as commodities, aquela coisa toda, os preços dos alimentos subiram bastante e isso afetou o orçamento das famílias. Nós tivemos o avanço forte da taxa de inadimplência e a confiança do consumidor caiu. Guilherme, só para tentar criar o mapa, para a gente entender melhor a FEComércio. Entre produtos e serviços, como vocês se organizam nesses pilares? A automação, já entendi que é uma questão central, informação aos associados também. Vocês têm algum tipo de divisão para a gente enxergar a atuação de vocês? Eu acho que é uma atuação conjunta que nós temos. Quem quiser entrar no site da FEComércio pode encontrar todas as nossas publicações, indicadores. E tem lá. Eu acho que o que nós pretendemos é passar o máximo de informação, o máximo de subsídios para esse associado da FEComércio. Para ele tomar uma boa decisão. Para tomar uma boa decisão. Evidentemente, nós temos a representação de mais de 130 sindicatos, desde os clássicos e tradicionais, como específicos. Por exemplo, temos o comércio varejista de tal região. Ou temos comércio varejista de gêneros alimentícios, da área de alimentos. Então, temos específicos, temos regionais, que nós temos mais de 130 sindicatos. E a partir de algumas empresas que têm uma associação direta com a FEComércio também, que pega essas informações através dos sites ou em reuniões, né, na FEComércio. Por exemplo, eu hoje estou como presidente do Conselho de Turismo da FEComércio. Então, a gente discute vários temas em relação ao turismo, como o PERSE, que tem sido discutido agora. Desculpa, o que é o PERSE? O PERSE é o Programa de Recuperação do Setor de Eventos e Turismo. Ah, ao longo perfeito. da pandemia, esse programa zerou os tributos federais, PIS, COFINS, imposto de renda, para 44 atividades econômicas aí envolvidas com turismo e eventos. Só que, dada a fragilidade fiscal do governo, ou seja, as contas públicas não equilibradas, esse programa acabou sendo visto como um vilão. Né? Sim, então, porque tira a receita. Tira a receita do governo. Então, eles precisavam aumentar a arrecadação. E eles viram o caminho de terminar com esse programa que foi exitoso. Né? Porque, lembra, na pandemia, 2020, 2021, os eventos completamente ou fechados ou com limitação. Com 30%, 40%, sendo que os gastos aumentaram por conta da questão de higiene, de controle de pessoas, de gasto de funcionários, etc. Então foi colocado esse programa para aquele momento. Só que chega agora e fala assim, vamos mudar a regra do jogo. Isso é muito ruim. Foi, inclusive, até um posicionamento que nós tivemos dessa insegurança jurídica que o Brasil vive constantemente. E então, o Conselho de Turismo é um dos órgãos de trabalho que nós debatemos assuntos, nesse caso de turismo, como o PERSE, como a questão da isenção de visto para americanos, canadenses e australianos. De que forma que vocês apoiam? Que nós apoiamos essa isenção, porque é uma relação muito diferente. Eu estava olhando os dados agora de janeiro a março. Entraram no Brasil cerca de 200 mil americanos e brasileiros nos Estados Unidos foram 450 mil. Então, a relação é completamente desproporcional. Então, não dá para utilizar o argumento da reciprocidade quando os efeitos econômicos são distintos. Né? É muito mais benefício nós trazermos os americanos, canadenses e australianos para aumentarem seus gastos aqui do que colocar uma questão burocrática e aumentar a arrecadação lá do Itamaraty, para não sei que objetivo vai ter. Temos o Conselho de Turismo, de assuntos políticos, sustentabilidade, que é um assunto do momento, conversando sobre ESG, assuntos do direito com o Dr. Ives Gandra. São vários conselhos que abordam temas importantes para as empresas.
que são levados nas reuniões ordinárias ou extraordinárias. Para orientar políticas Para públicas. orientar e para ter um posicionamento da casa, para a gente conseguir quase como se fosse uma audiência pública também, para que todo mundo do trade, como é o caso do turismo, ou os operadores do direito, como dizem, para que eles tragam argumentos, sugestões e que saia após a reunião. Esse é o nosso objetivo hoje, que a reunião não seja em vão. Ou seja, que seja um converscote ali, uma reunião de amigos que fica discutindo Sim. qualquer coisa para chegar no final não ter nada. Não, a nossa decisão da FEComércio é sair com um trabalho, com um posicionamento para que realmente os empresários estejam protegidos em alguma situação e que a gente saia com um material importante pós-reunião. Então, é um conjunto de trabalho que nós temos na FEComércio, de conselho, de pesquisas, dessa área de assessoria, que quem é associado tem esse suporte para melhor eficiência, maior produtividade das empresas. Na área de sustentabilidade, como é que vocês estão se organizando quanto à descarbonização, ajuda no incentivo da troca do maquinário? Pedro, sendo sincero, não é a minha área de atuação, mas Sim. eu posso dizer de uma forma geral. Evidentemente, essa pauta é importante, como ESG, e, enfim, é o que nós estamos, inclusive o doutor Goldenberg, que é o presidente do Conselho de Sustentabilidade, é um nome muito conhecido, vem O trabalhando... José Goldenberg, José Goldenberg. quem é que foi o primeiro ministro do Ambiente? Isso. Isso. Então, ele. Então, a gente tem nos conselhos... O próprio, né, que foi reitor da USP, que Exato. é um Esse físico mesmo. renomado. Esse mesmo, ele está lá orientando os empresários nas reuniões. Que sensacional, que luxo. É, luxo. Inclusive o doutor Ives Gandra também é o Conselho Sim. Superior de Direito. Então, são nomes importantes que trazem, né, evidentemente, tem a marca da FEComércio e eles vêm para agregar. Né? Eu acho que a FEComércio tem uma marca hoje consolidada no mercado e essas pessoas, esses nomes, vêm para contribuir na análise nos estudos, no posicionamento, nesse relacionamento também que há com o executivo, com o legislativo, enfim, na política de maneira geral. Mas em questão à sustentabilidade, eu acho que é o nosso caminho, é um caminho sem volta que a gente tem que buscar. Evidentemente, há muito questionamento sobre como que será feito isso, né? E de que maneira o governo vai atuar para incentivar essas políticas de sustentabilidade, de emissão menor de carbono. E nosso papel lá do Conselho, trazer isso nas discussões de resíduos sólidos, de logística reversa, é o que a gente tem discutido. Então, é um assunto que está em pauta, que a gente tenta trazer. Evidentemente, para os empresários micro e pequeno, acaba sendo muito distante, Claro, de certa forma. eles estão ali mais no dia a dia. Estão no dia a dia, então a gente tenta trazer de que forma isso é importante para o seu negócio. Né? E acho que tem uma outra questão aí que o pequeno e o micro, eu lembro de ver uma estatística do Sebrae antes da pandemia, de que tem uma dificuldade de sobrevivência no mercado, né? Nos primeiros 7 anos, a taxa assim, de empresas pequenas que acabam fechando, de mortalidade de empresas que não conseguem nem sair dos primeiros 7 anos, ela é muito alta. Então, para uma empresa que está tentando sobreviver nesses primeiros 7 anos, ela está pensando em questões muito mais básicas e estruturais questões mais amplas, mas eu acho que agora essa questão da sustentabilidade, acho que eu acredito, pelo que eu tenho visto, não sei se vai saber dizer melhor do que eu, que já tem uma mentalidade desde o começo de o que é possível integrar dentro daquele contexto do início, acho que... E pode virar produto e serviço já pode virar produto eu e acho que é serviço isso. já de início. E vamos lembrar, o consumidor hoje está muito mais antenado. Né? E faz uma diferença na hora da venda do produto ou serviço, se você for... ambientalmente... Tem mercado. Tem mercado para isso. Então, as empresas estão se engajando. E aí não vou entrar nem no juízo de valor se é honesto por parte do empresário ou se está fazendo como propaganda. O importante é o final. Se ele está preservando o ambiente, se ele está utilizando menos plástico, se ele está com alguma economia de água, se está fazendo processo de redução de emissão de carbono, dependendo do produto, serviço. Se ele está comprando o seu estoque de uma empresa que não tem nenhum envolvimento com um trabalho análogo à escravidão, se ele está comprando alguma coisa do exterior, que o trabalho na China, na Índia, que não tenha nenhum problema, óbvio que lá tem N problemas e aí é muito difícil também você controlar a cadeia, mas
Eu acho que a percepção está mudando, viu, Patrícia? Como você bem disse. As empresas estão muito mais antenadas, evidentemente não dá para ter o controle, mas isso é importante. E o consumidor está cada vez mais antenado. E a rede social está virando um ambiente de cancelamento. Sim. Vocês sabem disso, quem está nos assistindo também percebe. Está todo mundo, quem quer se expor na internet, fica ali num limiar muito difícil. Precisa se posicionar. Precisa se posicionar e está muito correto sempre. Você não pode pisar fora da linha. Se pisou fora da linha, vão lá e vão te massacrar. Então é importante que haja assim, essa consciência do empresário. Inclusive, é o que a gente aborda bastante na FEComércio. Quem entra nesse mundo online é diferente de um mundo físico, né? Porque você tem o nível de informação. Porque você divulga uma informação pela manhã, a pessoa está sedenta por uma informação à tarde. É diferente de um varejo que você fica lá, às vezes, sentado na cadeira esperando o cliente. Então, essa dinâmica, é importante que o empresário entenda que são dinâmicas diferentes, mas que ele precisa ter um entendimento muito amplo dos dois. São mercados diferentes, demandas diferentes, e qualquer pisão fora da linha, ele pode ter um prejuízo enorme. E lembra de perguntar um ponto da sua pasta em turismo. São Paulo ainda precisa ou é saudável fazer promoção dos nossos ativos, dos nossos grandes patrimônios para atrair turistas nacionais e internacionais, como faz o Ceará, como faz a Bahia? O que você tem no radar nessa linha? Pedro, eu diria que sim, o nosso esforço é menor, porque São Paulo é o centro do país economicamente, evidentemente. O aeroporto de Guarulhos é onde chega a maior parte dos viajantes de fora do país. A cidade de São Paulo tem 10% do PIB do Brasil. Então, se você qualquer coisa que você for falar, seja de turista de lazer ou de negócio, você está falando para São Paulo. Então, essa atratividade ela acaba sendo natural, porque ocorrem eventos, feiras e negócios ao longo de um ano, agenda lotada nos principais pavilhões da cidade. Esse é o forte de São Paulo, turismo de negócios. Quer dizer, você pega a Centenorte, SP Expo, os hotéis, Fórmula 1. Agora tem vários shows. Esse ano teremos a NFL, futebol americano, na cidade. São eventos... No estádio do Corinthians. No estádio do Corinthians, que vai ser muito bacana, né? Inclusive vai ter voo direto de outras regiões que não estava previsto, né? Então você vê essa demanda pujante. O que eu diria, em relação aos negócios, eu acho que a cidade de São Paulo vai muito bem. Eu acho que não precisa destacar tanto, porque naturalmente as empresas fazem negócio aqui e as grandes feiras e eventos, é a conectividade que é importante. Porque você pega o aeroporto de Congonhas, tem praticamente voo para todas as capitais ou regiões do país. Principal hub, né? Então é difícil você colocar, por exemplo, uma grande feira, um evento em Salvador. Embora tenha muitos voos, mas às vezes não tem a capacidade hoteleira desejada, não tem o nível de transporte de ônibus, ou, enfim, o pavilhão não é adequado, não tem infraestrutura de alimentação, ou de catering, né? Ou de estrutura física mesmo, de tecnologia. São Paulo congrega bem isso. Total, o tempo todo. Então, assim, o que nós precisamos fazer, isso é uma discussão que a gente tem ainda inicial, que é trazer esse turista de lazer. Porque a gente vê uma baixa temporada, quer dizer, é alta temporada para o turismo de lazer, que é janeiro, fevereiro, quer dizer, dezembro, janeiro, um pouquinho de fevereiro, carnaval, e também julho. Nesses meses, a taxa de ocupação hoteleira é um pouco mais baixa, e mesmo, né, todo mundo sabendo que nós temos a gastronomia, os musicais, temos cultura, mas as pessoas preferem praia. O brasileiro é da praia. E o paulista que está aqui, que está chegando em julho, vai com família, vai para o litoral aqui, vai para Riviera, vai para Ubatuba, vai para Rio de Janeiro, não só julho, Rio de Janeiro, janeiro, vai se virar de alguma forma. Então é um pouco que a gente tem que trabalhar, e é difícil porque essa competição, como é que você vai competir com praia, né? Sendo que o público majoritariamente prefere praia. São Paulo é muito bacana, mas qual é o... Tudo é muito longe também aqui. Deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade agora que você está falando disso. Eu ouvi dizer que o Carnaval de São Paulo começou a atrair turismo. É verdade mesmo? De fora da cidade de São Paulo? Então, nós temos 2 carnavais. Tá. O primeiro carnaval do Sambódromo, do AMB. Sim, claro. Esse é um carnaval majoritariamente comunitário. Sim. São as comunidades de São Paulo
E lota que e participam, tal, lotam, né? que compram ingresso, que vão lá, vão desfilar e fazem acontecer aquilo. Já desfilei 8 vezes. É Não, uma festa verdade. linda. Frequentador Pérola tá Negra. vendo? O americano que desfilou Sempre mais que o Pérola brasileiro, mas Uma vez na Vai Vai. na Vai Vai, inclusive, 14 bis ali, próximo à antiga sede da FEComércio, nós tivemos uma participação social ali importante. Agora que virou Sesc 14 bis, teve uma mostra lá importante qual que foi essa abertura do Sesc, né, na localidade, trazer a comunidade. Então é bacana a Vai Legal. Vai, porque tem uma história com a FEComércio importante e trouxe essa região lá, trouxe um movimento importante de importância, sabe? Nós demos um significado também para as pessoas que estavam ali e ajudaram na construção da região. Mas voltando, perdão, aqui ao Carnaval, Carnaval de São Paulo, do AMB, majoritariamente da comunidade. Antes da pandemia, no governo João Dória, que estava na capital aqui, começou muito esse movimento do Carnaval de rua. Sim. E foi muito importante, porque ele conseguia angariar os patrocínios. Né? Então você conseguia ver na 25 de maio ali os carros alegóricos, a Cláudia Leite com patrocínio, as ruas lotadas. E ao mesmo tempo nós tínhamos um cenário de insegurança no Rio de Janeiro. O que isso provocou? Olha, São Paulo tem aqui o espaço, tem hotelaria, não trouxe nenhum sinal de insegurança, de briga, de violência, de morte. Sendo que no Rio, estava em Ipanema, lá naquele grande bloco que tinha, era tiro, teve algum problema. Arrastão, né? Os arrastões no Rio, acho que isso causaram um medo muito grande do Carnaval do Rio. Causa. É muita imagem de arrastão. E aí Sim. foi gradativamente começando esse sentimento, olha, vamos buscar o Carnaval de São Paulo. E aí teve até uma parcela que veio de fora. Passou pandemia, o Rio conseguiu reconstruir um pouco esse Carnaval de rua. O Carnaval de São Paulo perdeu a sua hegemonia porque choveu bastante nos últimos anos no Carnaval, é uma época de chuva. Além disso, os patrocínios não vieram porque o prefeito conseguia naquela época, o atual não conseguiu trabalhar da mesma forma. Então foi minguando, os blocos também sem dinheiro. Esse ano nós tivemos uma parada de mais de 100 blocos que não conseguiram dinheiro para isso, e depende, né, de às vezes Sim. dinheiro público e para funcionar, para operar, para alugar o carro, enfim, o carro de A estrutura. som, A estrutura. toda. E aí nós perdemos o fio da meada, né? Então infelizmente não é o Carnaval poderia ser um carro-chefe aqui da cidade, mas infelizmente Mas é algo não interessante para investir. E a FEComércio tem isso no radar também. Sim, a gente monitora o Carnaval, sempre fazemos algum tipo de análise do Carnaval. É importante para a cidade porque é um evento. É um evento que a gente É um precisa... grande evento. Gera É, economia. e a gente precisa trabalhar de uma forma conjunta, né? Porque quem está vindo para a hotelaria, de repente, vai gastar também no bloco, mas de repente à noite vai num restaurante, vai num teatro, no outro dia vai pegar um transporte, vai até um museu. Então é essa circulação que precisa ser feita, essa articulação. Porque se simplesmente vender o carnaval para o carnaval, ele vai gastar ali no bloco, ótimo, na rua, às vezes ambulante, mas não é isso que a gente precisa. A gente precisa de uma organização maior para que a cadeia toda se beneficie. Sim, verdade. Né? A hotelaria, transporte, alimentação, todo mundo saia beneficiado de um momento tão importante que é o carnaval. Guilherme, agora falando um pouquinho de futuro, o que você tem enxergado como política ou como projetos da FEComércio para o futuro? Para o futuro. O futuro no Brasil, até o passado é incerto, né? Aquela frase bem clássica, mas assim, eu diria que há muitas incertezas da nossa... Aí eu vou puxar um pouco para a economia, como economista que sou, porque temos, por exemplo, reforma tributária, agora nós estamos com a grande equipe estudando o assunto, vamos a Brasília também brigar por isso, porque vai aumentar a carga tributária do maior setor da economia, que é o setor de serviços, que mais emprega no país. Isso vai ter um efeito sobre a empregabilidade. Claro, sempre um freio. Sempre um freio. Outro ponto, insegurança jurídica, como eu comentei do Perse. As regras mudam ao longo do jogo. A gente tem que parar com isso. O empresário tem que olhar um horizonte de 5, 10 anos de previsibilidade, sem mudança de regra de jogo. Né? Evidentemente, a política está aí para a gente negociar, mas tem pontos que são desnecessários, que a gente chama. São brigas que não precisavam ter por conta de, enfim, por questões de má gestão, o problema de equilíbrio de conta, como é o caso que a gente vem brigando também na FEComércio, na questão fiscal do governo.
né? O governo tem gastado mais do que arrecada, tem gerado um déficit, ou seja, gasta mais, e não consegue. Ele vai buscando de uma maneira muito Voraz, intensa, né? voraz, esse aumento de arrecadação. E às vezes, qual que é o problema disso? Que você está tirando do empresário e jogando para a máquina pública inchada. Vai para investimento? Dificilmente. Pode ir para uma outra coisa, mas mesmo o investimento público acaba sendo mais ineficiente. Vamos pegar a carga tributária na década de 80. Era 25%. Hoje está em torno de 35%. Os investimentos públicos estavam na ordem de 5%. Hoje, 1%. Então, essa é a nossa briga, porque déficit público, ele pressiona juros, pressiona a inflação, ele dificulta o crescimento econômico. A gente vai ter um crescimento bom esse ano, mas é por conta de aumento de governo, aumento de gasto. Só que essa conta vai chegar para alguém. E sempre na política, porque o político não paga essa conta, quem paga é o povo. Então, alguém vai pagar essa conta logo mais. E, evidentemente, a gente já sabe quem vai pagar a conta. É o brasileiro e, sobretudo, o mais pobre, porque chega pela pior via, que é a inflação de alimentos, por exemplo, que impacta diretamente o bolso da população. E para o micro e pequeno empresário, esse boom da tecnologia, da convergência das tecnologias, para encerrar, você acha que é uma ferramenta? Você enxerga ali ganho de produtividade? É um sinal positivo? Eu acho que é o caminho sem volta e tem que ser investido. Algumas coisas têm que ser pontuadas. Primeiro, o custo da mão de obra está muito caro. E você vê a utilização do equipamento, da tecnologia, para melhorar o processo. Por exemplo, tem algumas redes de fast food que já tem um totem, não tem mais um funcionário ali fazendo pedido. Então é automatizado. Isso facilita o processo, reduz riscos, aumenta a produtividade. Mas, ao mesmo tempo, se você tem uma tecnologia, como nós temos aqui, precisa de uma pessoa por trás, que entenda. Então não adianta nada o empresário investir na tecnologia se ele não tiver o conhecimento para poder aplicar, não somente para ele, para o seu negócio, mas também para quem tiver no quadro colaborativo. É um caminho sem volta, precisa ser investido, mas tem que ter a capacitação. Esse é o nosso grande problema e nós estamos aqui na Casa da Educação, que é a SPM, que precisa, de fato, trazer essas informações para as pessoas, porque o nível educacional no Brasil ele é muito baixo. A gente aqui tem uma noção muito boa de tecnologia, mas nós somos talvez 1% da população. Na hora que você vai contratar um funcionário para talvez trabalhar num computador, ele não sabe o que é o Enter, ele não sabe o que é espaço, ele não sabe o que é mouse. Então, o que para a gente é muito fácil, muito prático, para a média da população é algo talvez inacessível. Né? Entrar no computador, checar e-mail, fazer uma verificação no SMS, isso aí ele é perdido. Então, assim, e a gente está trabalhando com a massa dos trabalhadores do Brasil. Então, é importante que haja, assim, inserção de tecnologia para aumentar a produtividade, eficiência, ganho ali nas margens dos empresários, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma observação, precisa ter uma cautela e um cuidado especial com essas pessoas, porque, ao mesmo tempo que elas precisam dessa ajuda, elas precisam sentir parte do negócio. Né? Se elas não sentirem parte do negócio, certamente elas vão ficar 3, 4 meses, vão embora e vai ficando rotatividade aí ao longo do tempo. Então é importante que haja máquinas importantes, mas ao mesmo tempo pessoas. Sim, e educação é a chave. Sempre. Guilherme, obrigado por você ter vindo. Muito legal te ter aqui. Parabéns pelo trabalho na FEComércio. E muito bacana saber a amplitude e a dimensão que vocês alcançaram. Parabéns. Parabéns. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado.